Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 17, verso 3. Tem uma coisa esquisita aí. Vamos dar uma olhada e prestar atenção, porque exegese é prestar atenção. E escondeu Abrão das faces dele, e falou com ele Elohim, dizendo: Abrão se esconde das faces de quem falava com ele, e aí Elohim fala com ele. Aparentemente nada demais, mas pense o seguinte: volte os versos e leia numa Bíblia qualquer. Você lerá algo assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, disse o Senhor. E agora você vai ler aqui, e falou com ele Deus dizendo. Aí como é que funciona a cabeça do leitor médio? Para quem? Deus Todo-Poderoso. Deus, o Senhor é tudo a mesma tralharada. Ele vai achar que a narrativa não tem nenhuma ruptura. Eventualmente não tem. Eventualmente o narrador já está usando esses termos, El Shaddai, Yahvé e Elohim, como um saladão de self-service. Mas se você ler em hebraico, a situação se torna estranha. Porque no versículo 1, o narrador faz questão de dizer que Yahvé aparece para Abraão e diz para ele que ele é El Shaddai. Nós estamos na tradição de Êxodo 6, 2, 3. Mas agora, o texto muda a terminologia e passa a dizer que quem vai falar com Abraão é Elohim. Eu acho que tem alguma coisa estranha aí. Honestamente, acho que tem alguma coisa estranha aí. E teríamos que pensar o seguinte: se eu estou certo e essa declaração, e falou com ele Elohim, dizendo é um acréscimo, teríamos apenas que decidir se essa declaração inicial, e escondeu Abraão das faces dele, escondeu-se Abraão das faces dele, se refere à manifestação anterior, Yahvé aparecendo para Abraão e dizendo, eu sou El Shaddai, e aí Abraão então se esconde das faces de El Shaddai, Yahvé que aparece para ele. Eu apostaria nisso. Essa segunda linha é um acréscimo. Nós precisaremos prestar atenção nos termos que vão aparecer para ver se destoa dos termos anteriores, se duplicam, se é uma glosa duplicando por qualquer razão, se tem alguém costurando o texto, será necessário fazer isso. Mas eu aposto as minhas fichas de que estamos diante de tradições diferentes, e nesse caso, ou o texto original é esse de Elohim e alguém está acrescentando os versos 1 e 2 e a metade desse verso 3, ou é o contrário, o texto original é o verso 1, 2, 3a e alguém agora começa a acrescentar alguma coisa de 3b. Em exegese, a gente não chuta. Em exegese, a gente olha, observa, vê que tem algum indício estranho. Nesse caso, não é apenas que você tenha Yahvé de um lado e Elohim de outro. Você tem Yahvé de um lado sendo associado a El Shaddai e Elohim de outro. Não é sempre correto dizer que porque os termos que apontam para a divindade na narrativa são diferentes, a narrativa é compósita. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter textos em que a divindade é tratada por nomes diferentes, termos diferentes, mas a narrativa foi escrita pela mesma mão. Agora, quando, além de você ver ruptura nos termos, você encontrar, perceber, por isso não pode chutar,
evidências positivas de que tem algo no texto que pode ser interpretado como uma divergência, distinção, independência do conteúdo anterior, aí não há alternativa a não ser trazer para a mesa a hipótese de glosa, hipótese, sempre hipótese de trabalho. Minha hipótese de trabalho olhando para esse verso, tem alguém mexendo no texto. Esse texto não foi escrito por uma mão só, e não estou dizendo que é como um piano tocado por duas pessoas, porque a execução se dá ao mesmo tempo. Não. Alguém escreveu um pedaço, no futuro alguém vai acrescentar outro pedaço, e sabe-se lá se outros pedaços não serão acrescentados por outros alguém. Vamos então prestar atenção no texto e ver como as coisas vão se encaminhar. Era Yahvé falando com El Shaddai e agora aparece Elohim. Agora, toda essa observação iria por água abaixo se imediatamente Elohim for identificado com El Shaddai. Então precisamos ler os outros versos. Em exegese, insistirei, é sempre assim que funciona. Você não entra no texto com uma ideia formada. Se você fizer isso, você não vai interpretar o texto, você não vai ler o texto, você vai moldar o texto à interpretação já pré-formada. Você vai lidando com o texto como se não soubesse nada. Você vai lidando com o texto como a gente está fazendo. Cada verso você soma aos anteriores, mas não aos que vêm à frente. Deixe os que vêm à frente para você lidar com eles quando eles chegarem. Por enquanto, nós só temos, metodologicamente, o verso 1, o verso 2 e agora o verso 3. E aí, nesse conjunto, nós vemos uma ruptura. Essa ruptura é um dado objetivo da narrativa ou é uma ilusão? Além disso, fiquemos atentos. Nós temos o tema de esconder-se da face da divindade. Divindade. É um tema que vai voltar nas narrativas da Bíblia como um todo, sempre num duplo sentido. Ora, como uma tradição muito antiga, generalizada, de que ninguém pode olhar para a divindade, e ora numa tensão em que determinado grupo pretende ser excepcional e poder fugir a essa interdição. Nesse caso, deve chamar a atenção o fato de que o narrador põe Abraão, personagem fundamental na disputa da terra, escondendo-se das faces de Yahvé. É importante ter isso em mente, deixar isso anotado, para a gente verificar para onde essa tradição vai levar essa longa narrativa que estamos avaliando. Será se Elohim aí significa a mesma coisa que nos textos do dilúvio? Nos textos do dilúvio, numa narrativa, porque são duas narrativas do dilúvio, não uma, é Elohim. Na outra narrativa do dilúvio é Yahvé. Será se estamos aqui diante de um fenômeno semelhante? Elohim pertence a uma narrativa, Yahvé agora identificado com El Shaddai a outra? O futuro nos dirá. E nos dirá porque nós vamos perguntá-lo. Não vamos torturar os textos, manipular os textos, obrigá-los a dizer o que a gente quer. Se a gente perceber que está indo numa direção errada, a gente volta e continua a trilha a partir do lugar em que erramos o caminho. Somos desses. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Até o próximo vídeo, até amanhã, ao meio-dia, em relação à playlist, a Bíblia toda, verso a verso, porque nos vemos antes, 8 da manhã, na playlist Minuto Bíblico. Tchau, tchau.